Olá, seja bem-vindo a esta aula. Nós vamos falar sobre o campo teórico da comunicação. No início do século XX, a academia começou a se preocupar sobre o que é a comunicação e os efeitos dela na sociedade. Naquele momento, o cinema começava a ganhar força, era um momento também que o rádio surgia e havia os primeiros testes para a televisão. A grande pergunta era: qual o nível de influência que os meios de comunicação tinham no dia a dia das pessoas? Essa pergunta ainda até hoje não foi respondida exatamente. Várias e várias teorias se ocuparam de tentar entender, tentar dar uma contribuição a essa discussão. Lá no início do século XX, a teoria hipodérmica foi a primeira teoria a dizer que o público é passivo, que os meios de comunicação influenciam, manipulam as pessoas e acabam por determinar aquilo que as pessoas vão pensar. É um conceito pesado porque é como se a própria pessoa não tivesse autonomia nenhuma pela própria vida, simplesmente porque ela viu uma propaganda no rádio ou na televisão. A gente sabe que não é assim, tanto que as teorias que vieram logo a seguir acabaram por reformar esse pensamento, esse tipo de pensamento. A escola de Frankfurt, as teorias ligadas à imprensa, como Gatekeeper, Agenda 7, e mesmo aquelas próximas historicamente da teoria hipodérmica, também começaram a relativizar esse pensamento de que eu assisto algo, eu sou dominado por aquilo ali. Não é bem assim não. Eu particularmente gosto muito do campo dos estudos culturais, que diz o seguinte: existe a mídia e existe do outro lado a sociedade. A sociedade oferece matéria-prima para a produção da mídia. Do mesmo jeito, a mídia também, por seus interesses, oferece para a sociedade, para o Estado e para o mercado um tipo de leitura sobre o ambiente cultural de cada época. Então é como se houvesse, segundo os estudos culturais, uma interconexão entre cada ator social. Nada pode ser descartado, perdão. Agora, neste momento que a gente vive, com o crescimento cada vez mais forte da internet, os smartphones, outros aparelhos eletrônicos, a chamada internet das coisas, que coloca a internet decisivamente no nosso dia a dia, essa pergunta sobre o nível de influência dos meios de comunicação na vida acaba ganhando uma nova força e uma série de outros questionamentos. Por exemplo, existe uma preocupação na atualidade sobre como que nós vamos registrar a história, já que o digital elimina o registro documental físico. Ninguém mais envia carta impressa, a gente faz e-mails. Os e-mails eles estão em ambientes digitais. A gente não imprime normalmente esses documentos. A gente não tem um registro, portanto, daquilo que a gente faz e naquilo que a gente discute, uma vez que tudo isso está apenas no computador. Isso acontece com a vida mesmo que a gente tem, por mais simples que seja. Existe, por exemplo, uma área do audiovisual que procura estudar filmes familiares. E ao olhar esses filmes familiares, aquilo que as pessoas fazem de filmes domésticos, filmes caseiros, a gente começa a saber, por exemplo, como que as pessoas viviam em cada momento, quais eram os prédios que havia em determinado local, o modo de se vestir, o modo de se falar de cada momento. Hoje nós produzimos para as redes sociais. A gente faz uma foto, ela vai para o Instagram, vai para o Facebook, ganha um monte de curtidas, mas ninguém imprime. Então a gente não tem registro físico disso. Isso é algo que, segundo alguns pesquisadores, vai impactar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, sobre o registro da nossa geração. Nós não temos isso materializado. Outra preocupação do campo ligado ao campo do digital é justamente o domínio do autor, o registro do autor. Muito do que se produz para a internet acaba sendo apropriado por diversos usuários. Então não há uma fidelidade a quem produziu aquele conteúdo originalmente. Esse conteúdo é transformado, é modificado e é ressignificado várias e várias vezes. Existe um exemplo muito interessante, que é um exemplo que vem dos Estados Unidos logo quando foi escrito Harry Potter.
porque uma garota americana criou um jornal online como se fosse o Profeta Diário, um jornalzinho que existe na história de Harry Potter. Essa garota tinha 12 anos, criou um blog como se ela estivesse fazendo parte da história e ali começava a fazer as suas publicações. Ela foi processada pela Warner Bros., que era detentora dos direitos audiovisuais do Harry Potter, porque, segundo a Warner Bros., ela não tinha autorização para fazer um conteúdo, um produto específico do livro, só apenas eles. Então, o direito de autor ele também começa a ser relativizado. Outra questão também que precisa ser considerada no momento em que nós estamos são as práticas de convergência digital. A gente não tem mais apenas um aparelho que faz uma única função. Por exemplo, a gente tem a televisão, tem o som e tem um aparelho telefônico. A gente hoje, tudo na verdade acabou convergindo para um mesmo sistema. Um smartphone que tem diversas funções, um aparelho de TV que tem diversas funções. Isso, por um lado, é muito bom, mas há também de se considerar o quanto que nós abandonamos uma existência real, física, para simplesmente ter um contato por esse mundo virtual. São questões que a gente precisa considerar, que não tem até esse momento respostas fidedignas, respostas claras, e que nós somos parte desse momento. Nós somos parte de um instante em que a história ela está sendo construída. O momento que nós estamos vivendo é comparado por alguns autores como um instante em que Gutenberg inventou a imprensa. Hoje nós temos muitos desafios a lidar. Quem está em sala de aula tem que saber como lidar com aquele estudante que fica com o celular o tempo todo e a cabeça baixa e não presta atenção na aula. Para alguns basta simplesmente ir lá, tomar o celular do aluno e isso vai estar resolvido. Não é bem assim. A defesa que nós fazemos, que a Mídias Educação faz, é de que é preciso dialogar com aquilo que o aluno produz, com os interesses dele, com a capacidade dele ser não apenas um receptor de conteúdo, mas alguém que está disposto a realizar algo. É isso que a gente tem que pensar ao utilizar os recursos midiáticos. Não basta simplesmente achar que dar um computador para o aluno ou disponibilizar a internet para ele é a solução de tudo. Esses garotos, principalmente aqueles que estão no ensino médio e estão entrando na universidade agora, eles têm um potencial muito grande de produtores. Eles estão a todo instante realizando algo, seja nas redes sociais próprias, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ou mesmo em casa, no computador. É função do professor nesse momento saber como que ele pode usar essas tecnologias a favor do conteúdo. A gente também não pode ser ingênuo não, achar que eu vou pegar um conteúdo e vou passar todo via recursos midiáticos. A proposta não é essa. A ideia é fazer com que o conteúdo se torne mais palatável aos alunos, fazer com que esse conteúdo chegue aos alunos de uma forma mais agradável, que ele possa utilizar o potencial dele como produtor e realizar algo diferente. A gente não pode pensar que essa geração pós-2000, pós-anos 2000, vai simplesmente ficar sentado assistindo alguém falar. É preciso considerar a habilidade que esses garotos e garotas têm para realizar grandes coisas. Muito diferente da nossa geração que assistiu isso acontecer, que nós estamos vendo isso aos poucos. Eles já nascem com o celular na mão, já nascem imersos a um ambiente tecnológico muito grande. Então, vai um desafio para todos que acompanham essa aula. Como que nós podemos fazer para utilizar esses recursos midiáticos de uma forma verdadeira, de uma forma genuína e tirar essa ideia de que a gente vai fazer um conteúdo, disponibilizar para o aluno e ele vai consumir aquilo ali de modo passivo. Vamos trazer ele para mais próximo da gente e fazer com que eles peguem aquilo que eles têm para estudar, para realizar e façam isso junto com os sistemas que eles já usam diariamente, as redes sociais e outros tipos de aplicativo. Esse é o desafio que a gente tem para esse momento.